Se tem uma coisa que é importante na vida de todo ser humano, que muitas vezes nós não nos atentamos e inconscientemente, muitas vezes, não valorizamos tanto, é a visão. A gente só percebe o quanto é importante os nossos olhos quando cai um cisco. As mulheres, muitas vezes, quando sai um pelinho como é aquele negócio que elas colocam? Cílios, que fica incomodando. Ai, eu acho que caiu, meu cílio está soltando, né? Incomoda. E se você estiver dirigindo em uma autoestrada e cai um cisco no seu olho, dependendo do incômodo, dependendo da irritação, você é obrigado a parar o seu carro o mais rápido possível, encostar um carro em um local seguro, quem sabe até lavar os seus olhos, para aquela irritação parar. E se for o caso, se não parar, logo você vai procurar um oftalmo, porque os olhos, a visão é algo muito importante, sim ou não? É muito importante. Você diz, pastor, não, mas o importante é ouvir. Mas se você só ouvir e não enxergar, você fica limitado. Você fica limitado. Então, tudo é importante. A audição, a visão, né? Tudo é importante. Então, a Bíblia diz que Isaac, ele ficou envelhecido. E ele já não enxergava como na sua juventude. Ele enxergava talvez meio que embaçado, com muita dificuldade. E muitas vezes, meus amados irmãos, nas lutas do dia a dia, seja ela conjugal, seja ela financeira, seja ela com os nossos filhos ou profissional, muitas vezes a nossa visão, os nossos olhos espirituais, eles vão ficando embaçados. Nós vamos ficando muitas vezes crente velhos. Pastor, eu já sei, eu sou maduro, eu sirvo a Deus há tantos anos. Esse é o perigo. A Bíblia diz que se nós não agirmos ou pensarmos como uma criança, nós não vamos entrar no reino dos céus. É um perigo quando nós achamos que nós já somos um crente maduro, experiente, tem muito tempo de igreja, já sabe de tudo, já conhece tudo, já sabe como vai ser o culto, a liturgia, a música, a palavra. Aí você não faz nem questão mais de estar no culto. Você fica buscando novidades para estar no culto. Quem vai pregar hoje? Vai ter música nova hoje? Vamos cantar aquela música hoje? Ah, tem que mudar tal coisa na igreja. Ah não, eu vou lá em tal lugar. Porque nós já estamos envelhecidos. A nossa visão já não consegue ver com brilho a glória de Deus. A gente já não consegue ver o que Deus já fez, está fazendo, ainda está por fazer. Isaac, na sua caminhada, já chegando na sua velhice, a sua visão fica embaçada. Agora, pastor, qual o perigo da visão ficar embaçada? Nós vamos ver aqui. Que quando a gente não consegue mais enxergar a glória de Deus sobre nós, a benevolência, a graça, a misericórdia, a bondade, o favor de Deus em nossas vidas, a gente começa a ser enganado. Isaac, embora ele é um homem de Deus, ele é um homem abençoado, ele é filho de Abraão, existe uma promessa sobre a vida dele, ele é um cara onde coloca a mão prospera, o poço que ele cava da água, podem expulsar, tem inveja, tem ciúmes, mas Deus continua abençoando. Ninguém consegue enganar Isaac, ninguém consegue trapacear Isaac. Isaac não perde tempo com ninguém, ele não perde tempo com seus adversários, com seus inimigos. Cavou o poço, tomar o poço dele, ele vai lá e cava outro poço e dá água. Tomar aquele poço, ele vai lá, cava, expulsam ele da cidade ele vai lá em outra cidade e ele prospera, ele fica riquíssimo, ao ponto dos seus inimigos irem buscá-lo e dizer: já vimos que Deus é com você, e tudo que você faz prospera, volta
venha nos ajudar. Só que tem um detalhe, ele vai ficando velho, todo mundo fica velho. Fisicamente, todo mundo fica velho. Isaac fica velho fisicamente. E fisicamente os seus olhos naturais ficam embaçados. E ele agora sabe que está chegando o dia da sua morte. Ele quer abençoar o seu filho primogênito Esaú. Isso fazia parte da lei da época, de abençoar o seu primogênito antes da morte, para ele dar continuidade com a herança do seu pai, com a geração do seu pai, porque Deus é um Deus geracional. Diga comigo, Deus é um Deus geracional. A bênção de Deus, ouça isso aqui, não é só para você. A bênção de Deus é para você, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, até 1000 gerações, se o Senhor não voltar. Satanás hoje, ele já não está mais preocupado com você, pai e mãe. Ele já está ligado nos seus filhos, são nos seus descendentes. Por isso que ele está querendo que você não faça nem a vontade de Deus e nem a vontade dele. Você sabia que o diabo não quer que você faça a vontade dele? Alguém diz assim, fulano está fazendo a vontade do diabo, está nada. O diabo não está nem aí para você fazer a vontade dele. O diabo quer que você faça a sua vontade. A sua vontade, faça o que você quer. Faça o que você der bem na telha. Porque se você fizer a sua vontade, você vai se arrebentar, porque a sua vontade falha. O seu coração, a Bíblia diz, o nosso coração, ele é enganoso. Enganoso é o coração do homem. Preste atenção, nós temos que fazer a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não falha e ela é progressiva. Aleluia. Ela chega a ser perfeita. Conforme você vai fazendo a vontade de Deus, ele vai acrescentando não só o agradável, porque tem coisa que é agradável, mas não é bom. Tem coisas que é boa, mas não são agradáveis. Mas Deus quer fazer na sua vida não só o bom e o agradável, Ele quer fazer o perfeito. Aleluia. Então preste atenção, Isaac, ele tem uma promessa. Isaac, ele agora quer abençoar o seu filho, para o seu filho agora dar continuidade na bênção que existe sobre a sua família, sobre a sua família, ele dê continuidade. E ele chama Esaú. Vamos ler o texto a partir do versículo 2 agora, de Gênesis 27. Certo dia, ou melhor, parte B do versículo 1. Certo dia chamou Esaú e seu filho mais velho e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Versículo 2. Disse-lhe Isaac: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Ele entende que está para morrer a qualquer momento. E ele continua dizendo: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas e arco e aljava e vá ao campo caçar algumas coisas para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e abençoe antes de morrer. Nessa época, até hoje mas nessa época a bênção de um pai sobre um filho, lembra os mais antigos aí? A gente não chegava na presença dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós sem pedir Era ou não era? Só me dá mais um pouco de retorno, por favor. Era assim. E se a gente esquecesse, a nossa mãe, o nosso pai diria o quê? Já pediu a bênção para sua avó? Já pediu a bênção para o seu tio? E se os pais não estivessem lá, a própria avó, o próprio tio dizia o quê? Cadê a bênção? Era assim. Porque você está reconhecendo que aquela pessoa é uma autoridade sobre a sua vida. Ela está acima de você. E aprenda isso aqui: só pode te abençoar quem está acima de você. Só te promove quem está acima. O seu diretor, o seu gerente. E muitas vezes a gente não se atenta para isso. O seu pai, o seu líder, é quem está acima que te abençoa, é quem está acima que te promove.
Então Isaac, ele quer abençoar o seu filho Esaú, para que a bênção que Deus derramou sobre o seu pai Abraão, que agora está sobre ele, Isaac, também esteja sobre os seus filhos, os seus descendentes. E ele diz: eu vou morrer, traga-me aquela comida saborosa, prepare e eu vou te abençoar antes de morrer. Só que tem um detalhe: a mãe de Esaú, que tem 2 filhos gêmeos, Esaú mais velho e Jacó o mais novo, ela ouve a conversa do pai com o filho mais velho. Só que o nome Jacó significa trapaceiro, enganador. Então naquela época eu creio que já tinha bullying também nas escolas. Então imagina na hora da chamada lá na escola de presença: João presente, Isaac presente, trapaceiro, todo mundo. Entendeu? Trapaceiro. Jacó, ela tinha dó, ela tinha compaixão de Jacó. Ela chama Jacó e diz assim: olha, o seu pai chamou seu irmão mais velho e falou isso, porque no final ele vai abençoá-lo antes de morrer. Então faz o seguinte: pega aqui a caça rapidinho, traz aqui, eu cozinho para você, e você leva para o seu pai, e ele te abençoa. E Jacó diz: mas mãe, como assim? E ele contra-argumenta, e ela diz: não, fique tranquilo, que recaia sobre mim toda maldição, fique em paz, vai lá. E ela preparou todo o esquema para o filho mais novo enganar o pai. Ela prepara uma pele especial, uma fake news. Ela prepara uma pele fake, porque Esaú era peludo. Ela coloca uma roupa diferenciada no garoto. Ela prepara a comida e manda ele levar o pai. Quando ele chega, o pai diz: espera, estranho, caça tão rápido assim? Como assim? E ele dá desculpa lá e ele diz assim: se aproxime de mim, porque ele não enxerga bem, ele quer apalpá-lo. Quando ele apalpa, ele percebe que os braços realmente são peludos, que a mãe preparou uma roupa para o filho vestir e enganar o pai. E quando ele toca no braço de Jacó, ele diz: estranho, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Agora preste atenção, meus irmãos, eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de Isaac, um homem que a bênção de Deus está sobre ele, um homem que tem a marca da promessa, um homem que foi a promessa. A Bíblia diz que a bênção que Deus derramou sobre Abraão está sobre nós. Jesus veio para confirmar, diz lá em Hebreus, a bênção de Abraão sobre as nossas vidas. Se nós, preste atenção, depois de milhares e milhares de anos, ainda carregamos a bênção que Deus derramou sobre Abraão, agora imagina sobre o seu filho biológico Isaac, o filho da promessa. Mas mesmo esse Isaac, preste atenção, o filho da promessa, cheio de bênção do Altíssimo, porque a sua visão está embaçada, ele agora é enganado. No que eu quero chamar a atenção aqui, uma mensagem simples e rápida: cuidado para que a sua visão espiritual não fique embaçada. Porque quando nós somos embaçados, nós começamos a ser enganados. Nós começamos a ver muitas vezes só um vulto. Nós começamos, em vez de ver, nós só vamos pelo que ouvimos os outros falarem. Muitas vezes a gente não consegue mais ver a glória de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus. A gente não vê mais a mão de Deus sobre nós. A gente só ouve agora o que os outros falam, os testemunhos dos outros, o milagre dos outros, a bênção do outro. Mas Deus não quer que você veja só do outro. Deus quer que você se alegre com o outro, mas que você veja o que Ele está fazendo na sua vida também. Na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, na sua saúde.
E quando nós ficamos com a visão embaçada, que nós não enxergamos mais a glória de Deus, nós começamos a reclamar, a murmurar, a praguejar. E quanto mais murmuramos, mais distante nós ficamos da glória de Deus. Então cuidado, porque muitas vezes Deus está fazendo e você não está vendo. Agora, preste atenção, não é só Deus fazer e você não vê. O problema é que quando a visão está embaçada, o diabo também faz, e a gente não percebe que é o diabo. Jacó aqui, o engano de Jacó, representa o diabo. Quem é um enganador? Quem é o pai da mentira? O diabo. Jacó está fazendo o quê? Ele está mentindo. A mãe dele, de Jacó, está sendo usada por quem? Pelo diabo. Então, quando nós estamos com a nossa visão embaçada, espiritual embaçada, a gente também não consegue enxergar o que o diabo está aprontando na nossa vida, na nossa família, debaixo do nosso teto. Às vezes a gente não consegue enxergar o que o diabo está fazendo na nossa cama, dentro do nosso quarto. Às vezes a gente não percebe, não consegue enxergar o que o diabo está fazendo na sala da nossa casa, através da televisão que Deus deu para nós. Nós ligamos e assistimos o diabo a rir da nossa cara, a fazer a gente de marionete, porque a nossa visão está embaçada. A gente começa a dizer, não tem nada a ver. Você é muito radical. O que tem fazer isso? O que tem cantar isso? A gente fica cego. Então a mensagem hoje à noite é um alerta para a igreja, para ter muito cuidado, vigiar, para que a sua visão espiritual não fique envelhecida. Cuidado com a catarata, isso fala espiritual. Cuidado com a gordura que vai crescendo na frente da sua retina ou dos seus olhos, e você vai perdendo a visão. Cuidado com diabetes espiritual, que vai levando você a perder a visão. Miopia, que vai fazendo você perder a visão. Você lembra os primeiros dias que você entregou a vida para Jesus, os primeiros meses? Você não faltava um culto, você ia a todas as células. Você era uma pessoa incansável, era ou não era? Você não media esforços. Mas lembra também no início do seu casamento que tudo era lindo? Tudo era maravilhoso, até o arroto do marido era cheiroso. Você ria à toa. Ah, mãe, olha como ele arrota. Olha que lindo. O chulé do indivíduo não incomodava. A mulher nem precisava cozinhar. Levava para o restaurante. Não, amor, não cozinha hoje não. Hoje, depois de 10, 15 anos, se atrasar a comida... Será que a sua visão conjugal não está ficando embaçada? Lembra, você encontrava uma moeda, você dava testemunho, que milagre. Hoje Deus está prosperando tanto você, e você não consegue mais ver milagre nenhum. Lembra? O irmão dava um acorde aqui, você dizia, glória a Deus, aleluia. Você já viu um crente cheio de Deus? O crente cheio de Deus, em alguns momentos, ele tem medo até de falar. Porque quando ele vai falar e testemunhar, ele começa a chorar às vezes. Ele está tão ungido, que se ele fala, irmãos, a paz do Senhor... Chega o irmãozinho aqui com 2 acordes. Tcheco, 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 tcheco. O irmão diz, pastor, que músico é aquele? Aí você diz, meu Deus. Ele vai reclamar, ele diz, pastor, mas aquele acorde que ele deu tocou na minha alma. Mas quando a visão vai ficando embaçada, a garotada aqui pode ensaiar o dia todo.
pode colocar os instrumentos que quer e a gente não consegue sentir a glória de Deus. A gente só ouve a voz de Jacó. A gente é capaz de dizer no mundo espiritual inconscientemente: estranho, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. A gente não consegue mais discernir o que é de Deus e o que não é. A gente já não consegue mais discernir o que é vontade da minha carne e o que é vontade de Deus. A gente já não consegue discernir quem é o diabo e quem é Deus e quem somos nós. A gente perde a nossa identidade, essa é a verdade. Nós esquecemos quem nós somos, porque se a sua visão está embaçada, você também não consegue mais se enxergar no espelho espiritual. Você olha para você no espelho e você acha que está tudo bem, e não está muitas vezes. Mas não é porque você não quer entender, é porque você não enxerga. Então essa noite a oração que nós vamos fazer é para que Deus venha curar a nossa visão espiritual. Talvez você chegue aqui hoje à noite dizendo: pastor, eu preciso de tal milagre, de tal milagre. Não, nós só estamos precisando ser curado na nossa visão espiritual. Às vezes a gente não precisa de mais um carro, de mais um emprego. Às vezes não é nem um problema físico, a enfermidade que a gente está achando que tem. Às vezes os sintomas da enfermidade, a causa é cegueira espiritual. Você não consegue ver a mão de Deus agindo sobre a sua vida. Você não consegue mais ver o poder de Deus se manifestando na sua família. Você não consegue mais declarar uma palavra de fé, de cura e de milagre. Você só sabe mostrar o problema. Você só fala do problema. Você esquece da solução e da esperança que é o Senhor Jesus Cristo. Você esquece da cura, do remédio que é o sangue do Cordeiro. E a gente só olha para a enfermidade. A gente esquece que tem milhares e milhares, milhões de pessoas desempregadas, e a gente só consegue reclamar do nosso trabalho. A gente esquece que tem pessoas hoje que não tem mais casa, não tem mais família. Ontem eu vi uma reportagem de um moço. Ele saiu, se eu não me engano, de São Luís do Maranhão para visitar a família do irmão no Rio Grande do Sul. E no trajeto que ele fez, ele falou com a família. No trajeto da viagem que ele fez, né, do Maranhão até o Rio Grande do Sul. Quando ele saiu do Rio Grande do Maranhão, ele tinha família. Ele falou com a família: estou indo aí passar as férias. Quando ele chegou, não tinha mais família, todos morreram. Imagina um negócio desse. E ele disse: era o único irmão que eu tinha, era a única cunhada que eu tinha, eram os únicos sobrinhos que eu tinha. Hoje eu não tenho mais ninguém. A gente esquece. Quando a gente esquece e a visão está embaçada, a gente só consegue ver as crianças bagunçando a casa. A gente esquece de ver que tem mulheres estéreis pagando caro para ter uma criança como a sua. Quando a gente está com a visão espiritual embaçada, a gente esquece de ver que tem mães que deu luz lá no Hospital HC em São Paulo, e a criança já está lá depois de 18 anos, já é adulto, mas está lá em cima de uma maca, vegetando. A gente esquece disso. A gente só vê a bagunça na nossa casa. A gente só vê o problema. A gente reclama muitas vezes de algo que a gente não gostou no ministério, na igreja ou na palavra, e a gente esquece que tem pessoas lá nas trevas desesperadas, clamando por um versículo bíblico que traga refrigério para sua alma. Isaac tem um monte de promessa. É o filho da promessa. Isaac é o filho da promessa. O único filho de Abraão. É a promessa de Deus para que o Deus venha povoar novamente toda a terra. Você sabe que Deus destruiu a terra com o dilúvio. Você sabe que a nação de Israel nasceu através de Abraão. Abraão. Isaac é o pai de uma nação. Hoje, espiritualmente, de nações. Mas o que adianta, meus irmãos, muitas vezes, sermos os filhos da promessa,
termos um monte de promessas sobre as nossas vidas, se a nossa visão está embaçada, se o nosso homem espiritual está envelhecido. Por isso que a gente bate tanto na tecla do momento a sós com Deus, porque todo dia que a gente vai para a presença de Deus, a gente se renova. Todo dia, todo dia. Ontem pela manhã eu cheguei aqui na igreja para um compromisso. Aí quando eu cheguei na igreja, eu lembrei que acho que o controle ali que eu tinha, ou a chave, sei lá, estava em casa, ou estava em algum lugar, ou estava aqui dentro, não estava comigo. Falei, caramba, vou ter que esperar a secretária chegar 9 horas, a mulher da limpeza para entrar. E eu fiquei pensando, pô, mas perder esse meu tempo aqui parado, se eu voltar para casa não compensa. Aí eu lembrei de uma chave, de uma das portas da igreja aqui, dos fundos, e eu falei, eu vou entrar lá pelos fundos. Mas eu também não tinha chave da minha sala. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Deus está me levando para um lugar. Eu entrei aqui, pedi para a empresa tirar o alarme, e eu fiquei aqui nesse altar orando. Eu falei com Deus, eu andava para lá sozinho. Irmãos, no final do dia, algumas coisas aconteceram, que o Espírito Santo me lembrou. Todas as vezes que você for para a minha presença, do jeito que você foi hoje, eu faço algo novo que você nem esperava que eu fizesse. Todas as vezes que você vai para a presença de Deus, você se torna um menino na presença de Deus. Você se torna uma criança na presença de Deus. Você já viu aqueles homens zarrão que os pais não cortaram o umbigo ainda? Que é difícil cortar um cordão umbilical. E a maioria, infelizmente, uma boa parcela dos pais, e principalmente das mães, tem dificuldade de cortar esse cordão umbilical. Olha aquele texto de Eclesiastes que diz assim: é melhor serem dois do que? É melhor serem dois do que? Porque um aquece o outro, concorda comigo? A Bíblia diz. E se um cair, tudo legal até aqui. Mas o texto continua. E o cordão de 3 dobras? O cordão de 3 dobras é o quê? Quem sabe o texto? Tem crente aí? É mais difícil de se romper. O texto está dizendo, vai se romper. É difícil, mas vai se romper. Quem é esse cordão de 3 dobras? Quem é esse cordão de 3 dobras? Vamos lá, gente. Tem crente aí? Quem é esse cordão de 3 dobras? Quem é o terceiro cordão? Quem é a terceira dobra? Quem é? Não é Deus. Não é Deus. Preste atenção comigo. Eu já preguei errado isso, mas Deus me deu a revelação certa. Preste atenção. Tem eu e minha esposa. Eu aqueço ela e ela me aquece. Tá tudo bem aqui, não tá? Se eu cair, ela me levanta. E se ela cair, eu a levanto. Concorda comigo? Tá tudo funcionando perfeito. Um aquecendo o outro. E se um cair, o outro. E se é Deus esse terceira dobra? Na hora que Deus entra, então é o seguinte: vai ser difícil, mas vai romper. Faz sentido? Não, se entrou Deus, é para ficar mais perfeito ainda. Então esse texto não tem nada a ver com Deus. Se usa muito em casamento. Usa no local certo, na reunião certa, mas não tem nada a ver com Deus. Essa terceira dobra são os filhos. Essa terceira dobra são os filhos. Está falando de uma família. É melhor serem 2 do que 1. Se um cair, o outro levanta. Aí vem o filho, terceira dobra. Até então era um casal. Veio um filho, se tornou uma família. Terceira dobra. E como é difícil cortar essa terceira dobra. Mas Deus está dizendo, tem que cortar. É difícil, mas tem que cortar. Tem que romper. Porque se não romper, nem os pais crescem e nem os filhos. E quando você vê um filho na aba dos pais, já adulto, casado, você diz o quê? É um menino? Não. Só cresceu, mas não trabalha, é o pai que sustenta. É assim que a gente fala? O carro é do pai, não sai da casa do pai, não sai da casa da mãe. É assim ou não é? Vamos trazer isso para o mundo espiritual? A Bíblia diz que se nós não agirmos como criança, não vamos entrar no reino dos céus. Se você fica na aba de papai, Pai eterno,
que o mundo espiritual vai dizer? Criança. E uma criança requer o quê? Cuidado. Uma criança precisa do quê? Ser alimentada. Uma criança precisa o quê? Ser vigiada. Então, quanto mais na presença do Pai você fica, mais Ele cuida de você. Biologicamente é feio, mas espiritualmente vale a pena. Porque quando a gente se entende ou acha que está adulto demais, lembra a Bíblia? Cuidado aquele que pensa que pensa, não é que está em pé. É igual uma criança, quando... Já viu essas crianças chatas? Que é criança, mas quer dar uma de adulto? Tudo que você fala, responde. Aquela coisinha, já até põe a roupa de adulto, não sei o quê. E a menininha pinta a unha, e não sei o quê. E faz maquiagem, fica aquela roupa mostrando a barriga, parecendo uma mulher. É feio, não é? Não sei quem acha bonito, eu acho feio. Um garotinho que já quer se vestir e como pastor e não sei o quê. Já viu aquelas crianças que prega, que canta? Oh, que unção, eu acho feio. Criança tem que correr na igreja. Criança é criança. Criança é legal assim, gravou esse vídeo aqui. Oi gente, eu estou na expectativa enorme para me encontrar com Deus. Eu não fui da outra vez, eu quero... Isso é criança. Agora imagina, com microfone de lapela. Oi irmãos, a paz do Senhor. Eu não fui no encontro com Deus passado, mas eu quero ir no encontro com Deus agora. Sai fora, isso é pastor Isaac, com a Andréia. É feio ou não é? É. Criança tem que ser? Eu sei, pastor. Não preciso confessar pecado para ninguém. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não preciso ir à célula para dizer que sou crente. Eu sei que eu faltei na ceia e não me faz falta. Se torna independente. A melhor coisa é dizer: estou com 50 anos de idade. Nasci num lar cristão, mas eu continuo dependendo do meu Pai Celestial. Se Ele não for comigo, eu estou na roça. Aleluia. Aleluia. Está entendendo? A melhor coisa é, já fizemos mais de 30 encontros com Deus. E desde o dia que marcou o encontro com Deus, eu estou falando com Deus. Deus, me ajuda. Me dá graça aos meus irmãos. O dia todo hoje eu viajei pensando no culto, mesmo Marcelo falando no meu ouvido, e eu vidrado, ligado no culto. Senhor, usa-me com poder e glória. Parei o carro ali na frente, quando fui sair do carro: Senhor, usa a minha vida, Pai. Não deixa eu falar de mim mesmo. Eu não posso depender de mim mesmo, porque não sou eu que faço. Sempre foi Ele. É Ele, sempre será Ele. Ele foi, é e sempre será. Sem Ele nós não somos nada. Por isso que a Bíblia diz: cuidado aquele que pensa que está em pé, para que não caia, porque ninguém está em pé. Nós estamos aqui porque Ele está segurando em nossas mãos. Converse com salva-vidas. Ele vai dizer: sabe quem morre aqui? Os que têm autoconfiança, os que sabem nadar. Pessoas que não sabem nadar geralmente não morrem afogada. Quem morre afogado? Quem sabe nadar. Que acha que é um nadador profissional. Todas as vezes que a gente se acha espiritualmente, é o início da nossa queda. Então preste atenção: nunca envelheça espiritualmente. Tenha experiências com Deus, mas nunca envelheça espiritualmente. Nunca ache que você pode ser independente espiritualmente. No reino de Deus não existe autônomos. O que é uma pessoa, um profissional autônomo? É um profissional que ele faz o horário dele. Ele não tem chefe. Ele não tem patrão. Ele não tem carteira assinada. Ele trabalha o dia e a hora que ele quer. Ele não precisa bater cartão ou prestar contas para um líder. Ele faz o horário dele. Ele manda na agenda dele. Ele não tem hora para entrar e nem hora para sair. Ele sai a hora que ele quer. Se ele quiser ficar uma semana viajando, ele fica. Isso é um autônomo. No reino de Deus, não existe isso.
No reino de Deus, no mundo espiritual, não existe isso. No mundo espiritual, nós somos eternamente dependentes. E Deus usa pessoas. Não tem essa coisa, eu falo com Deus, não. Você fala com Deus, mas Deus responde através de pessoas. Assim, quando você chegou e entregou a vida para Jesus, foi através de pessoas. Daqui a 10, 15 anos, se Jesus não voltar, Ele vai continuar usando pessoas para tocar na sua vida. Porque tem um monte de gente aí, quando estava quebrado, pediu oração para o pastor. Agora está revoltado, diz, eu estou orando para Deus me responder. Vamos orar? Se coloque de pé, em nome de Jesus.